Uma coisa que as pessoas erram muito, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui, querido, é quando você julga algumas pessoas. Irmãos, você não morreu na cruz, não foi você que pagou o preço por ninguém. Então, obviamente, eu e você não temos o direito nenhum de julgar ninguém, muito menos porque a gente não conhece a situação que a pessoa foi gerada, foi criada. Existem contextos diferentes de vidas. E então a gente é melhor cuidar da nossa calçada do que ficar olhando a vida dos outros. E uma coisa que eu aprendi é que existe uma diferença muito grande. Eu já falei um pouco sobre isso uma vez e a mensagem vai muito para isso aqui hoje. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, que isso é a chave para você entender a palavra. Existe uma diferença de novo nascimento. Fala assim comigo, novo nascimento. Eu sei que você não tomou café, que você está com fome ainda, mas fala assim comigo, novo nascimento e conversão. Eu de coração, eu acredito que quase todo mundo que está dentro da igreja nasceu de novo, aceitou Jesus. Mas eu acredito que um número muito pequeno de pessoas que estão dentro da igreja estão passando por uma conversão. Novo nascimento é diferente de conversão. Ah, eu estou na igreja, agora eu sou convertido. Não, aqui sim, eu estou falando da igreja do Mar Morto, tá? A igreja aqui não tem isso não. O fato de você estar na igreja não significa que você está convertido. Você pode ter nascido de novo, você vai para o céu, você vai morar com Jesus, mas isso não quer dizer que você é convertido. Porque existe uma diferença de conversão e nascimento. A Bíblia diz que para você morar no céu, você tem que aceitar Jesus. E ele fala que isso se chama novo nascimento. Você nasce novamente do Espírito. Então o seu nome é escrito no livro da vida. E por causa do sacrifício de Jesus, você vai ter eternidade. Não tem nada a ver com você, nada. Não tem nada a ver porque você ora, porque você jejua, porque você usa calça comprida, porque você não rapa o sovaco, porque você não joga bola. Não tem nada a ver de salvação, é só através do sacrifício de Jesus. Qualquer coisa que não seja isso é heresia. Isso é uma coisa. Agora, conversão é outra coisa. Você pode ter nascido de novo. Quando eu falo você, não estou falando de você, é a expressão de forma de dizer. A pessoa pode ter nascido de novo e ela não é convertida. Ela gosta de uma igreja, ela gosta dos usos e costumes da igreja, mas ela ainda não se converteu. Porque a salvação, ela acontece em 3 estágios. Porque o homem é um ser de 3 partes. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o seu espírito, porque o homem é o espírito, ele nasce de novo. Então é essa parte que está salva. Porém existem 2 partes em nós, que é um processo. A alma, que é a sua mente, vontade e emoções, que é o seu psique, que é a sua personalidade. Essa não se converte na hora, essa precisa da vida inteira de conversão. E essa conversão, ela não é automática. Não é porque você aceitou Jesus que a sua alma se converte. Você pode ter aceitado Jesus, nascido de novo, e continuar com a alma igualzinha quando você era do mundo. Porque a transformação da alma, ela acontece através da contemplação do Senhor Jesus. Quanto mais você tem intimidade, quanto mais você contempla, quanto mais você busca, mais ele vai mudando aqueles hábitos errados que a gente tinha. E tem pessoas que não estão nem aí para isso, e elas continuam a mesma coisa. A outra parte é o nosso corpo. O nosso corpo, irmão, nosso corpo é cemitério de bichinho. Restaurante de bichinho. Pode gastar leite de véia da Vene, pode fazer plástica, pode fazer o que você quiser, é bom, é bonito, mas pode usar monjaro, pode emagrecer, pode ficar gordo, pode ficar magro, pode fazer o que você quiser, vai morrer e os bichinhos vai comer. E aí nós vamos receber um outro corpo,
glorificado. Voar. Sabia que você vai voar? Mas cuida desse aí, porque, presta atenção, o seu ministério, a sua vida, só vai aonde o seu corpo te levar. Não pense que o corpo é menos importante, porque se você não tem saúde, você não tem vida, seu ministério acaba. Teve um homem, não comecei a pregar ainda não, tá, irmão? Isso aqui nem está na mensagem, é só a introdução para você entender a mensagem. Teve um homem que revolucionou a Escócia, o país da Escócia. Esqueci o nome dele. Em poucos anos ele ganhou a Escócia inteira. Mas ele morreu com 30 e poucos anos. E ele escreveu essa frase: que o nosso corpo só vai aonde, nosso ministério só vai onde o nosso corpo for, porque ele cuidou muito mal do corpo dele. Apesar de ter sido um homem de Deus que ganhou a Escócia para Jesus, ele não conseguiu ir mais além, porque ele jejuava demais, ele não dormia. Então, nossa salvação é em 3 etapas: espírito, alma e corpo. O espírito é quando você nasce de novo. Apesar do tema que eu vou colocar aqui, você pode achar que não tem nada a ver com o que eu vou pregar, porque quando a gente fala desse nome, a pessoa só pensa em dinheiro. Coloca para mim aqui o tema da mensagem: conceito de prosperidade. Brasileiro, quando fala de prosperidade, ele logo pensa em dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é só uma parte da prosperidade. Prosperidade não é ter dinheiro para comprar o melhor colchão do mundo para você dormir. Prosperidade é você ter sono e dormir 8 horas sem problema. Prosperidade não é ter dinheiro para comer a melhor comida do mundo. Prosperidade é você ter saúde para comer qualquer coisa e não te fazer mal. Isso é prosperidade. E aí vai daí para frente. E essa palavra ela nasceu há muitos anos. E eu sonho o dia que eu for escrever um livro, ela vai estar. Eu devo colocar essa palavra, porque ela mudou minha vida e mudou a vida já de muitas pessoas. Só que faltava essa revelação. Faltava essa revelação, a diferença de novo nascimento e conversão. Sabe, queridos, você que veio aqui, eu creio que Deus vai te tocar nessa manhã, e você vai ser alguém próspero. Amém? Como eu disse, não é só dinheiro, é todas as áreas. Você que é jovem, eu te aconselharia você estudar a vida de José. Fosse na Bíblia e estudasse sobre José, porque existe uma unção sobre a vida de José muito forte. A Bíblia fala da unção de Isaac. A Bíblia diz que Isaac, ele prosperou 100 vezes mais de um dia só. Você consegue imaginar o que é isso? Financeiramente, pensa financeiramente. Em um dia você prosperar 100 vezes mais. A Bíblia fala da unção de Salomão. Salomão prosperou 600 vezes mais, 6 vezes maior do que Isaac. Você tem noção do que é isso? Mas sobre a história de José, a história dele é fascinante, porque mesmo em meio de tanta tribulação, e eu disse que essa palavra vai ser um termômetro para a sua vida, de como está a sua vida, novo nascimento e conversão. Não tem ninguém melhor nessa manhã para analisar a sua vida do que o Espírito Santo, que vai falar com você, para que você entenda realmente qual o processo que você está na sua vida. José, em meio de tanta tribulação, a Bíblia diz que ele prosperou, tinha uma unção sobrenatural sobre José. A Bíblia diz que, quando você lembra de José, você lembra de José escravo, José na cadeia, mas a Bíblia diz que José escravo, José na cadeia, se você ler o texto certinho, a Bíblia diz que Deus era com ele, e o fazia prosperar. Olha que loucura, o cara na cadeia, a Bíblia chega claramente, fala que Deus era com ele, e fazia ele prosperar.
Eu gostaria de começar essa mensagem levando você a ver se você possui experiências, como eu vou mencionar aqui nessa manhã. Você conhece pessoas, presta atenção que nós vamos fazer de um termômetro. Você conhece pessoas que os anos passam, mas elas permanecem as mesmas coisas? Você conhece alguém assim? Pessoas que pararam no tempo. Você pode ficar tempo sem vê-la, mas é sempre a mesma conversa, a mesma roupa. Eles ainda se orgulham de dizer assim: caramba, eu comprei essa camisa aqui, ela tem 10 anos, ela não estraga. O mesmo cheiro, o mesmo corte de cabelo. Você olha para a pessoa, tem 50 anos que você conhece ela, ela corta o cabelo do mesmo jeito. Mesma fofoca, os mesmos casos, as mesmas crises, as mesmas situações, mesmos problemas do casamento, o mesmo carro, enfim, esse tipo de pessoas que eu não sei se você conhece essas pessoas, porque eu estou falando isso aqui para você, irmão, está vindo assim, centenas na minha cabeça, porque eu conheço muitas pessoas. O tempo passou, mas elas não acompanharam o tempo. Às vezes a gente está na loja de departamento de roupa, assim, eu e meu filho, a gente andando assim no shopping, a gente vê uma roupa e fala assim: olha lá, a cara de fulano. Você pode comprar que não tem erro, ele usa aquela roupa, ela usa essa roupa há mais de 50 anos, é sempre igual. O tempo passou e eles não acompanharam. Sabe? Geralmente você encontra essas pessoas, você que cresce em casa, você encontra essas pessoas em velório. E sempre quando eu conheço essas pessoas, eu vejo essas pessoas, me dá um misto, sabe, de sensações, um misto de depressão, porque eu olho aquela situação e eu fico assim, deprimido, sabe? Eu tenho que ouvir a história daquela pessoa de novo, a mesma história eu tenho que ouvir. Eu já ouvi 100 vezes aquela história, mas ele conta de novo para mim aquela história. Me dá um misto de depressão, mas me dá um misto também de alegria, sabe? Alegria porque eu me sinto que eu fui transformado numa pessoa muito melhor. Eu fico feliz porque eu sinto que o meu intelecto evoluiu. Eu sinto que Deus me tirou daquela situação, sabe? Então eu fico entre depressão e alegria. E a história de José nos ensina algo parecido com o que eu estou falando. E lembre-se que essa mensagem é um termômetro para você. Logo no início, o pai dele viu aquilo que ninguém havia visto em José. Nem a mãe dele viu, mas o pai dele viu. Que ele era um cara diferente. O pai de José olhou para ele e falou assim: esse menino é diferente. Eram 12 irmãos, José era um dos lados mais novos. Mas o pai dele olhou para ele e falou assim: esse menino é diferente. E aí o que ele fez? Ele deu uma túnica diferente para José. Todo mundo tinha uma túnica da paleta de cores lá, bege. José tinha uma colorida. José tinha uma... devia ser a moda da época, né? José tinha uma atitude, e ouça o que eu vou te falar nessa manhã. Deus não faz acepção de pessoas, querido, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus não tem filhos favoritos. Deus não ama o Ícaro mais do que ama outro. Ah, Deus amou o Ícaro, deu esse talento para ele. Beleza, mas Ele também te deu outros. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Atitudes diferentes provocam resultados diferentes. Se você tem sempre a mesma atitude, é isso que você vai colher, você vai ter sempre a mesma colheita.
Então José tinha uma atitude diferente, José tinha uma unção diferente dos seus irmãos, e o pai dele viu isso. E no meio das igrejas tem pessoas que não vê nada. Tem pessoas que não vê nada, o louvor está acontecendo, sabe? Caramba, Jesus está aqui manifestando, a pessoa está olhando o celular, ela vai no banheiro fazer xixi, tomar água, porque ela não sabe discernir o ambiente. Tem pessoas que não vê absolutamente nada, tudo para elas é natural. Eu creio que aqui não tem ninguém assim. Tem outras que só veem o que os outros estão vendo. Você viu aquilo lá? É. Você viu para onde Deus está caminhando? Não, olha lá. Tem pessoas que não vê nada, tem pessoas que só veem o que os outros estão vendo, mas existe aqueles que veem aquilo que ninguém está vendo. O agir de Deus faz toda a diferença. Você se torna sábio, você se torna próspero, e Deus quer fazer isso com você nessa manhã, amém, querido? Você começar a ver aquilo que ninguém está vendo, você vai sair na frente. Deus quer levantar, Deus quer levantar e levar você para o sobrenatural dele. Para de ficar olhando o natural, para de ficar vendo o que os outros estão vendo, para de não enxergar nada. O Brasil, o seu estado, a sua empresa, Deus está fazendo alguma coisa. Se você vê antes de todo mundo, você vai ter uma unção especial sobre a sua vida e você vai sair na frente. Essa semana eu estava conversando com meu filho e falei assim: olha, Deus deu uma ideia para a gente o ano passado. Acho que foi o ano passado. Presta atenção, quando Deus deu essa ideia para a gente o ano passado, era uma loucura, e nós saímos na frente. Eu falei assim hoje, essa semana com ele, falei assim: olha, daqui 2 anos no máximo, talvez não leve nem isso, daqui 2 anos no máximo, todo mundo vai estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Ele falou: é verdade, pai. Eu falei: então a gente precisa, confiando em Deus, levantar pelo menos uns 4.000 clientes, que quando o pessoal descobrir, a gente já está lá na frente. Sacou? Deus quer te dar algo que ninguém está vendo. Não quer dizer que é fácil. Esses 2 anos a gente está ralando, mas quando o pessoal descobrir, a gente já está lá na frente. Deus quer fazer isso com você nessa noite, nessa manhã. Você crê nisso, amém? Todas as pessoas que enxergam, elas são prósperas. Elas conseguem ver o que os outros não estão vendo. Elas saem na frente. Isso é sobrenatural. E José tinha uma postura diferente. E eu e você também podemos ter essa postura diferente. Ver o que ninguém está vendo. A Bíblia diz que José teve um sonho. Toda pessoa que sonha, ou toda pessoa diferenciada, ela tem sonhos. Ouça essa frase que eu vou te falar. Toda pessoa diferenciada, ela tem sonhos. Se você acorda todo dia, e a sua rotina é exatamente aquela rotina, todo dia, 365 dias, 2 anos, 3 anos, você não é diferenciado. Não estou falando de empreendedorismo não, irmão. Estou falando de empresa não. Todo dia você faz aquele arrozinho, feijãozinho, e aquela carninha, aquele bife, pega aquele frango, frita ele na gordura, arroz, feijão, frango frito, arroz, feijão, frango frito, arroz, feijão, frango frito. Você não é diferenciado. O dia que você pegar aquele frango e temperar ele antes, botar um barbecue, jogar um negócio no meio, botar um açúcar mascavo para ele ficar assim, dourado quando chegar para comer, uau! É o mesmo frango, mas você foi diferenciado. Toda pessoa que sonha, ela é diferenciada.
Por quê, pastor? Porque ela vê antes. Vocês estão entendendo, irmão? A sua mente chega primeiro nos lugares físico e geográfico. Quantos aqui desejam conhecer algum lugar? Quantos aqui quer tirar férias e conhecer algum lugar? Pouca gente, né? Agora todo mundo. Quer ir para o Chile? Quantos aqui querem ir para um lugar bem maravilhoso que é seu sonho? Sabe quando você vai lá? Estou te dando palestra de coach aqui não, tá, irmão? Estou usando Bíblia, tá? Sabe quando você vai lá? Quando a sua mente chegar lá primeiro. Enquanto a sua mente não for lá. Você quer ter um filho? Sabe quando você vai ter um filho? Quando você vê você balançando o seu filho. Porque todo sonhador, ele chega antes do tempo. A sua mente já foi lá. Você nunca vai chegar aonde a sua mente ainda não foi. Se você não entrar na sua casa e ver a casa que você quer, você nunca vai ter essa casa. E eu vou repetir isso pela 10ª, 100ª vez. Eu não estou pregando coach aqui, estou pregando Bíblia. José sonhou um dia que o sol e a lua, que era o pai e a mãe, isso é muito importante você entender. Ele teve um sonho e falou assim: o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam sobre ele. O sol apontava para o pai, a lua para a mãe, e os 11 estrelas eram os irmãos dele. E ele era o mais novo, e não funcionava assim na cultura dele. Escuta isso que eu vou te falar: todo sonhador é perseguido. Todo sonhador é desprezado. Todo sonhador passa por lutas, por resistências. Se você quer sonhar, você precisa saber disso. Vocês vão falar que você é doido, que não dá certo, você é pobre, você não consegue, você não vai viajar nunca, você não vai ter seu carro nunca, você não vai ter sua empresa nunca, você não vai ser um pastor nunca, você nunca vai ser um líder de célula, você nunca vai ser um ministro. Eles vão falar: você não consegue, você não sabe nem ler. Todo sonhador, ele é perseguido. E se você não souber disso, você vai ser um sonhador ingênuo. Porque quando você começar a sonhar, essas pessoas vão se levantar. E se você não souber disso, você vai se abater, você vai cair. José errou quando ele compartilhou o sonho dele com os irmãos. Quando ele falou para os irmãos, ele falou assim: eu tive um sonho, a lua, o sol e as estrelas se dobravam sobre mim. Ele falou: como é que é? Você está querendo dizer para nós que você vai ter o governo da casa? Você está querendo dizer que você que vai mandar? E nós estamos falando aqui da linhagem de Israel, da onde nasceu tudo. Então, Isaac, Jacó. Não é só uma famíliazinha, não. Então, conte os seus sonhos para as pessoas certas. Quando você quiser contar seu sonho, conte para quem vai te patrocinar, para quem vai investir em você. Seja sábio, querido, senão você vai ser perseguido. Uma pesquisa que eu li nos Estados Unidos, em cada 10 pessoas que você conta o seu sonho, 3 vão acreditar, e 7, sabe o que elas vão ter? Inveja. 3 vão acreditar e 7 vão ter inveja. Porque elas têm dificuldade de olhar para você e saber que você vai estar melhor do que elas. Porque elas são medíocres. 3 vão te abençoar. Então seja sábio para quem você conte o seu sonho, para quem vai te patrocinar. Os irmãos de José diz que eles armaram contra José. Eles mataram um animal, jogaram José numa cova e venderam José para o Egito, e falaram que José tinha sido morto por uma fera, para o pai dele. E eles acharam que eles tinham matado o sonhador. Matamos esse sonhador.
Talvez você está aqui, as pessoas já falaram assim, estão tentando me matar. Mas ainda que você esteja numa cova, querido, deixa eu te falar, Deus, Ele vai fazer com que os seus sonhos se realizem, se você continuar crendo nele, amém, querido? Se a unção estiver sobre você, ninguém rouba. Pode fazer o que quiser. Ele foi vendido como escravo. E você já conhece a história. Foi lá para a casa de Potifar, um homem poderoso lá. E a unção estava com José. E aquele homem era rico. E ele ficou mais rico. Porque Potifar devia plantar, José mandava plantar, os outros colhiam 10 sacas, o Potifar colhia 100. Os outros animais nasciam de Potifar nascia gêmeos. As vacas de leite dos outros davam 5 litros, de Potifar dava 30. Porque a unção de José fazia com que Potifar prosperasse mesmo dentro da cadeia. Um homem que tem unção, ele é diferente, o seu brilho é diferente. Um homem que tem unção, ele é diferente. Ele não é diferente porque ele é forte. Ele não é diferente porque ele é bonito. Ele não é diferente porque ele é musculoso. Ele não é diferente porque... Não, ele é diferente porque ele tem um brilho. E esse brilho é a unção de Deus. Isso atrai pessoas. Você pode ir lá fazer maquiagem. Você pode fazer o que você quiser. Quando eu falo homem, eu estou falando todos os gêneros. Quem tem unção é diferente. Você gosta de ficar perto de quem tem unção. Você nem vê o tempo passar. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, o senhor pregou mais de 1 hora, parece que foi 20 minutos, eu ficaria a noite toda ouvindo. Não é porque eu falo bem, não é por causa da unção que está nesse lugar. Pessoas que nunca foram na igreja, não têm costume de ouvir, senta e ouve. Porque a unção de Deus está sobre esse lugar. Sabe? Ser próspero envolve muita coisa. Muito mais coisa do que você pensa. Ouça o que eu estou te falando aqui. Ser próspero, eu estou falando sobre o conceito de prosperidade. Ser próspero envolve muito mais coisa do que você pensa. Muito mais coisa, você nem imagina. Cuidado, a sua responsabilidade aumenta muito. Porque você vai chamar a atenção. Quando você é um Zé Ruela, ninguém liga para você. Mas o dia que você prospera, você começa a chamar a atenção. E isso traz responsabilidade. Eu estou falando da diferença entre novo nascimento e conversão. Calma que eu vou chegar lá. Só estou preparando a cama. Mais unção, mais próspero, mais luz vai brilhar, mais vai chamar atenção, mais você vai ser desejado. Cuidado. Cuidado. Porque hoje você é só um menino, daqui a pouco você é próspero. Você começa a achar que você é alguma coisa. Você pedia fazendo um favor, agora você fala que está mandando. Pode ir lá no meu nome, fala que eu mandei. A soberba começa a tomar conta. E a mulher de Potifar, ela percebeu isso. Ela olhou para José e falou assim: esse cara é diferente. Esse cara tem um brilho diferente. Eu quero esse cara para mim. Ela era casada com um dos caras mais ricos lá. Ela falou: não, eu quero, pode ser, eu quero ele para mim, porque ele é diferente. Ela investiu, mas não teve jeito. José correu. José ficou com a culpa da história lá. Se você não conhece, você lê a Bíblia lá em Gênesis. José ficou com a culpa da história, como ele tivesse feito mal para a mulher, mas o Potifar sabia que não foi ele. Tanto que José teria que ser morto naquele momento. E Potifar, para não ficar envergonhado, ele falou assim: manda prender. Mas ele sabia que José não tinha feito nada errado. Aí José vai preso. Lá na cadeia, o que ele vira? Chefe do PCC. Não tem jeito, o cara está no comando.
Chegaram lá e entregaram a chave da cadeia para ele. Ele mandava em tudo lá dentro. Porque aonde a unção está, não tem jeito. O cara virou o chefe lá dentro. E dentro da cadeia a prosperidade começa a manifestar. O Salmo 84 é interessante, que diz assim: ainda que eu esteja no vale de Bacá, o Senhor vai me abençoar. O vale de Bacá era o lixão da cidade de Jerusalém, tinha esse nome. E o salmista fala assim: ainda que eu habite no vale de Bacá, no meio do lixão, o Senhor vai fazer que isso vire uma praça, o Senhor vai fazer que isso vire uma bênção, porque a unção de Deus está sobre a minha vida. Queridos, eu prego isso. Eu lembro uma vez que nós abrimos uma célula numa casa. Eu nunca vou esquecer isso. Já tinha esquecido, mas lembrei agora. Denilson sabe disso, que ele sorriu e vai me ajudar. Nós abrimos uma célula na casa de uma pessoa, que para você ir para lá, quando chovia, você tinha que amarrar umas sacolas no pé, assim, tinha uns membros da nossa igreja que era de lá, você tinha que amarrar umas sacolas no pé, e você tinha que sair daquele lugar, para aí você chegava numa calçada, você tirava as sacolas e botava o tênis, porque era muito lama, e era um precipício, assim, que só tinha um caminhozinho para passar. Aí Deus falou assim: abre a célula lá, Vale de Bacá. Irmão, eu não vou nem, para você entender que não tem merecimento, eu não vou nem te falar a casa de quem era, para você ter ideia. Senão você vai achar que é mentira minha. Nós abrimos a célula lá, irmão, para você chegar lá, passava no esgoto, e usava, que caminhozinho ruim. Irmão, tudo casas assim, que ninguém pagava nem energia, irmão, tudo gato, quanto mais IPTU. Com 3 meses que a gente estava a célula lá, a prefeitura veio e botou uma placa assim: obra. Quê? Irmão, eles fizeram um muro de arrima, mais longe do que daqui, lá naquela casa do serralheiro, assim, ó, que o lugar era grande, um muro de arrima, coisa grande. Nivelaram a rua, botaram calçadazinho, tudinho assim, ó. Deus falou assim: aonde eu estou, eu mudo. Está lá até hoje. E o cara saiu da igreja. Você pode estar dentro da cadeia, irmão. Você pode estar no vale de Bacá. Na cadeia você não vai estar não, em nome de Jesus. Você pode estar lá no vale de Bacá. Talvez está nas cadeias de tristezas, né, de depressão, de ansiedade. Deixa eu falar, domingo que vem eu começo a série de palavras. Eu vou refazer uma série de palavras que eu fiz aqui no ano passado. São 3 palavras só, o ano retrasado, sobre ansiedade. Tem muitas pessoas sofrendo de ansiedade. Mas você pode estar onde você quiser. Deus vai fazer que aquilo vire uma praça para você. Fala assim: eu recebo. E José começa a prosperar dentro da cadeia. E você pode não acreditar, mas eu nem comecei a pregar ainda, tá, irmão? Eu ainda vou falar sobre a diferença da conversão e do novo nascimento. Mas já está acabando. E lá dentro teve um sonho. Apareceu o padeiro e o copeiro. José interpretou o sonho. Levaram dele, foi embora. Depois de uns anos, Faraó teve um sonho e Faraó não conseguia resolver, e Faraó já estava matando todo mundo, porque ele devia ser um cara colérico, sanguíneo, desesperado. Eu quero saber o que é esse sonho, eu quero saber. E ninguém realizava o sonho, então mata, se não sabe, mata, se não sabe, mata. Aí falou assim, eu tenho que ter. Aí o cara falou assim: eu conheço um cara lá na cadeia que sabe. Ó, chama ele lá, José. O Faraó falou assim: eu sonhei que tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas que saía assim. Depois veio 7 vacas magras e comeu as 7 vacas gordas. Já tinha 7 espigas bonitas. Depois veio 7 espigas feias, comeu as 7 espigas. O que é isso? José interpretou, falou assim: é o seguinte, Faraó, Deus vai mandar 7 anos de bonança, depois vai vir 7 anos de seca e não vai colher nada. Então o que você faz? Nesses 7 anos, constrói celeiros, faz todas as coisas, né? Que guarda comida, guarda muita coisa, arranja um homem bom para fazer isso tudo, que quando vir 7 anos ruins, você vai prosperar. O Faraó falou assim: uau, arranjar alguém? Você é esse cara. Ó a unção. José sai de preso para só abaixo do governador, 20 anos, tá, irmão? 21 anos.
Ele sai de um cara na cadeia e vira o governador do Egito. José então se torna esse homem poderoso. E aqui começa o centro da palavra que eu quero pregar agora. Acabam os 7 anos de bênção. Quando você chegou na igreja, você colheu coisas que você não plantou. Já viu aquele cara que chega na igreja? Eu já vi pessoas, eu fiquei assim, 30 anos tentando ganhar minha família para Jesus. Orando. O cara chega na igreja amanhã, daí 2 meses ele ganha a família dele todinha. Eu olho para Deus assim, você está de brincadeira comigo, né, Senhor? O cara chega na igreja quebrado igual arroz de quinta. Com 3 meses ele arranja casa, carro, casa bonito, prospera. Porque ele chega e tem uma unção sobre ele no local, que ele colhe. E foi assim com Isaac. Isaac colheu aquilo que Abraão tinha plantado, e isso é normal, geração vai geração. São as vacas gordas. Só que daí chega um tempo que as coisas estabilizam. E aí você vai começando a ter diferença de quem é convertido e de quem só nasceu de novo. Quando o bebê chega, ele ganha berço, ele ganha tudo, ele ganha não sei o que, mas daqui a um tempo ele cresce. Ele pode ser bebê para você, mas ele vai ter que correr atrás. E aí, no verso 42 lá de Gênesis, eu nem li o texto, né, hoje. Estou contando a história, nem li o texto. Mas está em Gênesis capítulo 42, versos 6 e 8. Coloca para mim. Depois você coloca no verso 42. José era governador daquela terra. Era ele que vendia todos os povos da terra. Todo mundo ficou sem comida, ninguém tinha mais nada. José foi comprando tudo, irmão. A Bíblia diz que José comprou as terras. Depois José comprou os animais. José comprou as casas. O pessoal não tinha mais dinheiro, dava as casas por comida. Não tinha mais dinheiro, dava animal por comida. Não tinha mais dinheiro, deu as terras por comida. No final eles não tinham mais nem terra, eles não tinham mais nem dinheiro. E eles não tinham mais casa, não tinha mais nada. Ele falou, José, não tem mais nada. Ele falou assim, e agora? Ele falou, então eu vou dar. Eles se deram como escravo, eles viraram escravo. Ele falou, vou dar minha vida por comida. Aí amanhã começa o curso de finanças, tá, irmão? Quando José foi esperto também, irmão. Quando no final que eles deram a vida, falou assim, não tem mais dinheiro, não tem mais casa, não tem mais gado, não tem mais nada. O que tem agora? Agora só sobrou a nossa vida. Aí José falou assim, pega essa comida aqui agora, em vez de vocês comer ela toda, vocês plantam. E aí vocês devolvem 20% para Faraó e fica com 80%. Os caras felizes da vida. Então José, é ele que vendia todos os povos da terra. E o que aconteceu? Todos os povos não tinham mais comida. E os irmãos de José vieram e se prostraram de rosto em terra perante ele. Os irmãos de José que tinham vendido José, depois de 21 anos que aconteceu isso, eles vieram e se prostraram diante de José, verso 7. Vendo José os seus irmãos, o reconheceu, porém não se deu a conhecer, e eles falou asperamente, e lhe perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. Então o que aconteceu? Acabou a comida, e o pai dos irmãos de José falou assim, cara, acabou nossa comida, nós estamos numa miséria total, vocês são tudo adulto, vocês estão aí nesse quintal sentado aí com capim na boca, vocês não estão vendo que a gente vai morrer? Vocês estão aqui vivendo às minhas custas. O pai disse assim, se vocês continuarem assim, nós vamos morrer de fome, vamos fazer alguma coisa, vocês já são adultos. Vocês estão esperando cair do céu? Dá para ir lá no Egito comprar comida para nós? Aí os 11 irmãos de José foram lá comprar comida. Aí chegou, deixa o verso anterior. E aí eles chegam lá diante de José. E o texto diz assim, mas antes desse texto, deixa eu voltar lá atrás agora. Isso aqui é o centro. Quando José ganhou uma túnica nova do pai dele, que ele estava vivendo entre os irmãos, o pai de José falou assim, José, leva comida para os seus irmãos que estão sem comida. E a Bíblia disse que José pegou as marmitinhas e levou para os irmãos deles. E no verso 37,
desse capítulo 40, desse capítulo, coloca para mim aí se você puder. Capítulo 37, anterior, diz que quando José estava levando a comida para os irmãos dele, eles de longe, fala assim comigo, de longe eles reconheceram José e falaram assim: olha lá, o sonhador, o preferido do papai, aquele que acha que vai reinar, a lua, o sol, as estrelas vão se dobrar. Então a Bíblia diz que de longe eles tramaram. Quando José chegou, eles pegaram José, amarraram José, venderam como escravo, mataram um animal e chegou para o pai dele e falou assim: ó, o seu filho morreu, veio um animal e comeu ele, de longe. Agora, 20 anos depois, esse texto, né, volta lá para mim, isso aí, obrigado. 21 anos depois, esse texto que nós lemos, de Gênesis, verso 6, José era governador daquela terra, era ele que vendia todos os povos da terra, o pai dele mandou lá comprar, e os irmãos vieram e se prostraram em rosto perante ele. Anteriormente, aí olha o verso 7, vendo José os seus irmãos, reconheceu, porém eles não reconheceram José. Olha que engraçado, a Bíblia diz que lá atrás, de longe, eles reconheceram José e venderam. 20 anos depois, José, quando ficou de frente deles, José reconhece eles: é meus irmãos. A Bíblia diz que ele saiu, chorou, mas eles não reconheceram José. Você já ficou 20 anos sem ver alguém da sua família, irmão? Quando você vê, pode ter caído o cabelo, pode ter caído, mas você vai reconhecer na hora. Mas eles não reconheceram José. A pergunta agora é: por que eles não reconhecem José? Por que José reconhece eles, mas eles não reconhecem José? A resposta é simples. Sabe qual é? Eu estou falando de novo nascimento e de conversão. Sabe por que eles não reconheceram José? Porque José reconheceu eles? Porque os medíocres, eles não mudam. Pode passar 20 anos, você vai lá no velório, eles estão com a mesma conversa, a mesma roupa, o mesmo argumento, ouvindo as mesmas músicas, porque os medíocres não mudam, mas os prósperos mudam. Eles não reconheceram José, porque José prosperou, José mudou, mas eles não mudaram. Os prósperos mudam e os medíocres continuam a mesma coisa. Você pode vir para a igreja e nascer de novo, você é salvo, mas o que vai mudar se você é próspero é a sua conversão, que você vai mudando dia após dia. Eu tenho uma cena aqui para vocês entenderem ela de forma literal. Cadê o David? Vem cá, David. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui? Cadê o David? Desce, David. Deixa preparado aí, usar agora, hein? As pessoas falam assim: pastor, o senhor prega, eu entendo. É porque eu prego na sua linguagem para você entender. Olha que menino bonito, irmão. Eu pedi autorização dele, tá, irmão? Olha que menino bonito, Deise. Tá há quanto tempo aqui? Faz mais de 4 anos. 4 anos o quê? Tem mais, rapaz? Sabe nada não. Quanto tempo, Carol? 7 anos, né? É mais ou menos isso aí. Mas isso não é importante, não. Olha que menino bonito. Eu disse para você que os prósperos mudam, os medíocres continuam o mesmo. Quando esse menino chegou aqui, ele era assim, ó. Que roupa é essa, irmão? Aonde você ia com essa roupa, irmão?
Sabe o que é engraçado? Não foi combinado. Porque eu preparei essa palavra, ele estava ali fora agora, e a gente brinca muito com isso, né? Ele falou, ai pastor, estou bonitão, né? Eu falei, você está lindo, irmão. Eu falei, deixa eu usar aquela foto sua, porque eu vou pregar isso hoje. Como assim? Eu falei, eu vou pregar isso hoje. Ele falou, pode usar. Tem pessoas que passam os anos, eu não estou falando só de roupa aqui não, tá, irmão? Ainda que está muito legal. Com o tempo você muda. Obrigado, filho. Usar a sua imagem, tá assinado, você falou que podia, tá? Os medíocres continuam sempre a mesma coisa. 20 anos, os irmãos de José estavam igual, a mesma conversa, o mesmo cheiro, o mesmo cabelo, talvez menos dente. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que os prósperos mudam. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de todas as áreas. Os prósperos mudam em todas as áreas. Há quantos anos você se converteu? Há quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus? A sua conversa mudou? Ou você continua na mesma ladainha? Aquelas mesmas conversas furadas, mesma vazia, digitando as mesmas coisas. Antigamente você digitava no Orkut, depois você digitou no Facebook, agora você digita no Instagram. É sempre as mesmas baboseiras. O tempo passou, mas você não muda, sempre as mesmas coisas. Hoje em dia não se usa mais isso, mas quando eu preparei essa mensagem, era uma mensagem antiga. Como eu disse, eu tenho o sonho de escrevê-la. Era outra cultura. Por exemplo, você usava roupa social. Então você usava o sapato preto, e isso ainda funciona, tem que ser assim. Se você for num casamento, qualquer lugar, tem que ser assim. Se você usar um sapato preto, você não pode botar um cinto marrom. Por quê? Porque é deselegante, é feio, não combina. Até a meia você tem que olhar a meia que combina com a calça, com o sapato. Por quê? É meu, eu comprei, eu faço o que eu quiser. Sim, mas é feio, não combina. Não tem harmonia. Pastor, por que você está falando isso? Porque o nível que Deus está te levando como igreja não combina mais certas atitudes. Por quê? Porque você é próspero, o seu nome é prosperidade, e a unção de José está sobre você. Então tem coisas que não combinam mais que você fazia quando era lá atrás. Não combina mais, querido. Suas atitudes têm que mudar, a sua postura tem que mudar. Você carrega uma unção sobre você. Você entra lá no Facebook e fica curtindo aquelas mesmas besteiras, as mesmas conversas no trabalho, a mesma conversa na escola. Não tem harmonia, filho. Não tem harmonia com a atitude de Deus. Não combina com a unção que está sobre você. Não combina com a unção que está sobre a sua igreja. Os anos vão declarar, sabe, se você está se convertendo ou não. Você pode ter nascido de novo, mas conversão é uma transformação, prosperidade é uma transformação, e os anos vão mostrar. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos e anos e anos, e elas continuam com a mesma situação, a mesma ladainha. Os irmãos de José de joelho, eles não reconheceram José. Eles ficaram de frente e não reconheceram. Por quê, querido? Porque José prosperou. José agora tinha outra roupa. José tinha outra mente. José agora falava 2, 3 línguas. José agora tinha outras habilidades. José tinha outra cabeça. José cortou o cabelo diferente. José era outra pessoa. E eles ficaram de frente para José, e eles não reconheceram José. Só que José foi fácil conhecer eles. José mudou espiritualmente. Você também mudou espiritualmente, amém, querido? Pessoas vão perguntar a você, o que aconteceu? Você é outra pessoa. Você vai dizer, claro, eu estou lá na igreja Koinonia, eu estou aprendendo um monte de coisa, eu estou crescendo, amém? Tem uma unção sobre mim, tem uma unção sobre a minha vida. Sabe o que eles vão dizer? Eu quero isso para a minha vida também. Você acha que as pessoas estão atrás do Jesus que você fala que morreu e perdoou os seus pecados, irmão? As pessoas estão atrás das suas atitudes. Elas vão olhar para você, uau, você está diferente. O que houve? Por que você saiu desse casamento destruído e agora você tem um casamento abençoado? Por que é isso?
Assim, rapaz, a unção de Deus está sobre a minha vida, a graça de Deus está sobre a minha vida. Cara, eu quero isso que você tem. Aonde você aprendeu isso? Eu tenho uma célula. O cara estava lá no mundo e dançava calcinha preta, forró. Vem para a igreja e está com a mesma coisa. Vai fazer um aniversário, chama um monte de parentes ímpios, vai lá e bota a música do mundo no aniversário. Mas é porque eu estou honrando eles. Quando você vai na casa deles, eles te honram. Botei a cervejinha aqui no aniversário porque eu estou honrando meus parentes. Mas quando você vai lá na casa deles, eles escondem a cervejinha e toma só refrigerante e água com gás para te honrar. Não é nada, é porque você não mudou ainda. Essas desculpas não vão funcionar com Deus, querido. Você carrega uma unção sobre a sua vida agora. Mudou tudo. 10 anos a mesma casa sem reforma. O mesmo sofá escorado com tijolo embaixo. A mesma camisa velha. 10 anos, o nome continua sujo. Não, limpou com 5 anos, mas sujou de novo. É sujo de novo. Mesma bicicleta velha. E ainda vira para a gente e fala assim: pastor, estou numa fase difícil. 10 anos, fase é outra coisa, irmão. Não lê a Bíblia, não lidera uma célula, não discipula ninguém. Eu quero profetizar que isso vai acabar nas nossas vidas, amém, querido? Em nome de Jesus. Com a bênção de Deus muda tudo. Com a bênção de Deus muda até a boca, muda até o dente. Você vai lá e faz clareamento. Muda tudo, está tirado. Não, é porque Deus está prosperando. Muda a conversa, a fofoca vai embora, as ladainhas acabam, muda a alma, o sentimento, perdoa as pessoas. Tem pessoas que estão dentro da igreja há 20 anos e não perdoa fulano. Que isso? Você nasceu de novo, mas não se converteu ainda. Os medíocres não mudam. Os medíocres continuam sempre a mesma coisa. Nós não estamos falando aqui de salvação não, irmão. Nós estamos falando de qualidade de vida. Os medíocres continuam a mesma coisa. Mas os prósperos, eles estão mudando todos os dias. Levanta a sua mão e fala assim: eu estou num processo de transformação. Amém, querida? Profetiza sobre a sua vida. Fala: eu recebo isso em nome de Jesus. Eu declaro que você vai sair daqui mudado nessa manhã. Você vai sair daqui impactado, embriagado com essa palavra. Cada dia haverá mudança na sua vida. Cada dia vai haver transformação em áreas da sua vida espiritual, material, sentimental. Haverá mudanças na sua vida, aleluia. Você crê nisso, que Deus está te mudando nessa manhã, amém? Você pode aplaudir o Senhor. O Espírito Santo muda tudo. Muda o que eu escrevo, muda o que eu penso, muda tudo, Senhor. Mas não é você, você tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Muda a forma como eu me visto. Principalmente as mulheres. Muda o meu falar, muda a minha comida. Irmão, se fala de tanta coisa na igreja. Se fala em pecado de adultério, se fala em pecado de roubo, se fala em pecado de prostituição, se fala em pecado de tanta coisa, mas ninguém fala em pecado de gula. É o mesmo pecado. Deus, muda esse estômago meu, pelo amor de Deus, eu não preciso comer isso tudo não. Isso é pecado. Você já está cheio. Vai chegar uma hora que as suas taxas vão explodir. E você vai ficar doente. A minha geração, e eu não sou tão velho assim não, tá, irmão? A minha geração foi comer uma pizza com 22 anos de idade. Hoje dá pizza para uma criança no café da manhã. Não vai conseguir chegar aos 30 com taxa boa. Tem que mudar essas coisas. Quando Jesus entra em você, quando o Espírito Santo entra dentro de você, tem que mudar todas as áreas. Crente ainda faz piada, crente não bebe, mas come muito, porque é guloso. É pecado. É falta de educação. Tem pessoas que eu não levo para sair comigo num lugar, porque na hora de comer ela vai fazer vergonha.
Não dá. A Bíblia diz: esperai um pelos outros. Comida não vai sair correndo. Prato desse tamanho de macarrão, com arroz, com... Você é pedreiro, irmão? Não, só sou novo. Nem mastigou a primeira boca, já está botando de novo. Irmão, quando o Espírito Santo entra, muda tudo. Tem que mudar tudo. Os prósperos mudam, os lugares onde eu ando, as pessoas com quem eu ando. Tudo muda. Cuidado onde você andava e onde você anda. Ah, mas é minha família. Cuidado. 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 21 anos o irmão de José ali não consegue conhecer, ajoelhado perto de José. Ainda devia fazer, crente ama falar isso. Deve ser praga. Deve ser, fizeram. Pastor, estou achando que fizeram uma macumba para mim. Faz mesmo, eu sei que faz, não tem problema não, já fizeram e faz para mim toda semana, eu acho. Tem crente que você fala para si: o diabo está nervoso com você, irmão. Você quer o quê? Que ele está alegre com você? Ele tem que estar nervoso com você mesmo. Crente supersticioso. Nossa, essa fase, os irmãos de José estavam ali ajoelhados, chorando, deve ser praga, né? Tá praga. E os crentes é desse jeito, Deus está pesando a mão sobre mim. Sabe, querido, sai fora disso. Os prósperos mudam. Não são mudança para se tornar pessoas mais soberbas e altivas, não. Tem pessoas que compram um carro, passa na poça e joga água na pessoa. Quando Deus te der um carro, irmão, é para você curtir com a sua família e dar carona para aqueles que precisam da igreja. Não, mas eu ralei sozinho, ninguém me dava nada. Miserável, calma. Os prósperos mudam, mas o coração ele muda para melhor. As pessoas dizem assim: você mudou demais. Essa semana eu estava descendo com uma tia minha, ela me abraçou: irmão, você mudou demais, hein? Falei: mudei, e estou querendo mudar mais. Estou num processo para mudar mais. Claro que mudou, melhorou a casa, melhorou o carro, casei, tive filhos, você pastor, tem um ministério, tenho discípulo, conheço coisas espirituais, tenho intimidade com o Espírito Santo, tenho uma igreja linda dessa aqui, tenho um monte de amigos. É claro que a minha vida mudou. E ela tem que mudar cada dia mais, e a sua tem que mudar também, porque hoje você tem uma igreja, você tem um emprego, você tem uma casa, você tem esposa, você tem filhos, você tem pessoas que gostam de você. Deus está mudando na sua vida, e as pessoas têm que olhar para você e dizer assim: mudou, e você: é verdade, Deus está mudando. Irmãos, abre-se para a mudança de Deus na sua vida. As pessoas vão dizer assim: o que aconteceu? Você vai falar: é Deus. Sabe, queridos, Deus vai mudar as nossas vidas aqui, amém? Deus vai mudar a nossa mentalidade, porque os medíocres, eles não mudam, e os irmãos de José eram medíocres. Eu estou encerrando, minha equipe de louvor pode subir. Mas os prósperos estão sempre mudando. Os prósperos estão sempre mudando. Sabe, honre a Deus, honre a casa de Deus. Tem pessoas que estão dentro da igreja há anos e anos e não honram a casa de Deus. Lugar que Deus te deu para você receber alimento. Chegam atrasados. Sabe, não tem compromisso com quem se programou. Isso é desonra. Isso é desonra. Todos nós, amado, temos que botar um celular para despertar. Todos nós temos que nos policiar, porque todos nós chegamos atrasados se a gente bobear. Honre a casa de Deus. Honre os seus líderes que Deus te deu. Eles trazem prosperidade e mudança sobre a sua vida. Quantas coisas que você aprendeu aqui, querido. Quantas coisas que mudaram a sua vida através das palavras que você ouviu aqui.
Quantas coisas mudaram a sua vida através dos líderes de célula que cuidou da sua vida? Quantas pessoas foram curadas aqui? Quantos casamentos foram restaurados? Quantas crianças foram apresentadas? Quantos filhos que poderiam estar lá fora e hoje estão crescendo no caminho do Senhor? Quantas bênçãos que Deus te deu? Você já honrou isso? Você já honrou os seus líderes? Você já honrou a casa de Deus? Ou tem pessoas que acham que isso aqui o pastor é obrigação deles. Irmão, ninguém aqui tem obrigação de nada não, querido. Você acha que eu tenho alguma obrigação de estar aqui? Eu não tenho obrigação nenhuma de estar aqui. Isso aqui não muda minha salvação em nada, querido. Tudo que eu estou te ensinando aqui, eu já aprendi. Se eu quiser viver na minha casa sozinho, eu vivo. Sabe por que eu venho? Pregação de domingo passado. O cordeiro é tão grande que eu não consigo comer sozinho, então eu divido. Sabe, queridos? Honre a casa de Deus. Chega no horário. Pergunta o seu líder de célula, está precisando de alguma coisa? Achei tão legal a família do Vitor essa semana. Chegaram esses dias atrás, estava aqui limpando o prédio já, a célula deles. Você está na célula, sua célula vem aqui limpar o prédio, você nunca apareceu aqui. É porque você é a última Coca-Cola do deserto, né, irmão? Vou limpar prédio. A Bíblia diz que Deus vai honrar aqueles que honram Ele. Honra a casa de Deus, querido. O pessoal do louvor chegaram aqui que hora hoje? 7 horas era o horário? 7 horas da manhã e chegaram aqui. 7 horas da manhã. Para ensaiar, para colocar o som no lugar. Aí a pessoa chega aqui atrasada. Porque ela se acha. Porque ela é medíocre, ela não muda, ela atrasava quando era lá atrás, e ela continua atrasando aqui agora. O processo de conversão parou nessa área. Todo mundo que está aqui queria dormir um pouquinho mais hoje, querido. Não é só você não. Honre a casa de Deus, honre os professores que cuidam dos seus filhos lá em cima. Você já foi lá pegar seu filho alguma vez e falou para o professor assim: obrigado por você ter cuidado do meu filho, você nem precisava. Aí eles nem têm filho, a maioria. Tem gente que ainda fica chateado ainda. Porque esse é um período de conversão que não está acontecendo na vida das pessoas. Sabe, querido, que todos nós que estamos aqui nascemos de novo, eu não tenho dúvida nenhuma. A minha pergunta é: será que estamos nos convertendo? Eu vou parar por aqui para não acabar com o climão. Senão vai acabar com o climão. Posso escolher uma música? Qual que vocês escolheram? Não, vai ser muito climão. Vão acabar com estações. Mas já entra no refrão pocando. Porque senão vai acabar com... É porque a gente prega todo mundo graça, né? Graça, todo mundo... Aí hoje tem um climão. Porque eu falei que hoje ia ser um termômetro para você saber sobre a sua vida. Tem dia que tem que medir a pressão, irmão. Saia daqui diferente hoje, amém? Prosperidade traz mudança. Prosperidade traz mudança. Você já viu aquele programa? Como é que é o nome? O cara vai lá e reforma a casa do cara todinha lá. Vamos usar. Esse negócio do Luciano Huck lá, que fazia as casas do cara, que mudava tudo. Oi? Lá doce lá. O cara vai lá e pega a casa do cara, é um lixo, deixa novinha. Volta lá daqui 1 ano, tá igualzinho. A última vez que eu reformei minha casa, eu tive filhos pequenos, igual todo mundo. A última vez que eu reformei minha casa, eu falei assim: amor, eu vou pintar essa casa que eu não aguento mais essas cores. Já tinha 13 anos, a cor estava novinha, não tinha nada arriscado, nada sujo. Criei os filhos, tudo direitinho. Eu falei: vou mudar que eu não aguento mais essas cores. Fui lá e comprei novinha, mas eu mudei porque eu não aguentava mais. Você pode dar uma casa para o cara novinha, mas se não mudar isso aqui, o cara pode ter 190 quilos, ele faz a bariátrica, cai para 80.
Daqui uns dias ele está com 170 de novo, porque não mudou isso aqui. Apertou o estômago, fez um negócio lá, mas isso aqui é mente de guloso ainda, de comelão. A transformação passa aqui. Saia dessa noite aqui diferente, querido. Fala, Espírito Santo, traz luz para ver as áreas que eu não estou vendo na minha vida. Muda tudo, Senhor. Você pode ficar de pé comigo nessa noite? Fala para Deus assim: Deus, se você tiver coragem, se você não tiver, não faz não. Fala: Deus, muda tudo. Tira essas mazelas da minha vida. Eu quero sair daqui embriagado por essa revelação. Unção de prosperidade muda tudo. Muda o meu intelecto, Senhor. Muda as minhas finanças. Muda a minha família. Muda a minha cultura. Muda a minha vida espiritual. 10 anos o casal brigando pelas mesmas coisas. Mediocridade. Escrevendo as mesmas coisas no coisa. Mediocridade. Curtindo as mesmas coisas. Mediocridade. Desejando as mesmas coisas. Mediocridade. Fofocando. Mediocridade. Deixa eu te falar, isso não combina com você mais. Você tem a unção de Deus sobre a sua vida, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Deus nessa noite? Fala: Deus, eu tenho unção. Espírito Santo, fecha a boca da maledicência, em nome de Jesus, Espírito Santo. Muda o que eu leio. Muda o que eu leio, Senhor. Muda as músicas que eu ouço. O cara tá na igreja adorando a Deus, na casa dele ele bota forró, ele bota Coldplay, ele bota não sei o que, música do mundo. Ele tá fazendo academia, ninguém sabe que ele é crente. Ele está no serviço, ninguém sabe que ele é crente. Peça o Espírito Santo para mudar tudo. Muda esse desejo por futebol exacerbado, louco. O culto nem acaba, está ali na porta já falando de futebol. Tudo tem que ter limite. Por quê, pastor? Porque não combina mais com você. Você tem uma unção especial sobre a sua vida. O que Deus está te dando nessa manhã hoje é muito grande. Em nome de Jesus. Acho que é melhor continuar na sua mesmo. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Que amanhã. Fala, Espírito Santo, muda. Você tem coragem de orar assim? Fala, Espírito Santo, muda. Muda, Espírito Santo, muda. Eu não consigo, mas se o Senhor entrar e fazer, eu quero ser convertido. Eu quero ser convertido, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 10 anos você já está na igreja, irmão. Você não pode continuar gostando das mesmas coisas que você gostava lá no mundo. Não tem jeito isso. Seu amor me trouxe aqui, pra entender que sou de ti. Em outros lugares procurei, em tua presença achei o meu lugar. Oh, Jesus. Seu amor me trouxe aqui. Aleluia.
pra entender que sou de ti. Tem uma unção sobre você, querido. Tem uma unção sobre a sua vida. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Aleluia. Seu amor me trouxe aqui. Foi o amor de Deus que nos trouxe nessa manhã, querido. Pra entender que sou. Para entender que nós somos prósperos, querido. Nós não somos medíocres. Em outros lugares eu busquei, em tua presença achei o meu lugar. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Eu sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só Imagina, quero querido. te contemplar. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos convertidos de glória em glória. Sou dependente da tua glória. Fui atraído pelo teu amor. Não vou fugir da tua presença. Eu só quero te contemplar. Eu só quero te contemplar. Aleluia. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha mudar a nossa vida. Pai, nós não conseguimos. Eu não consigo, Deus. Por mim mesmo eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo perder esses maus hábitos. Eu não consigo perder essa vontade louca de fazer as coisas às vezes que desagradam o Senhor. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo mora dentro de mim, Pai. E ó Deus, na maneira que eu vou contemplando o Senhor, eu creio que o Espírito Santo pode ir me transformando a cada dia. Vai tirando de mim, Deus, tudo aquilo que não presta. Vai tirando de mim toda a conversa, todo olhar, todo pensamento, toda palavra torpe, Senhor Deus. Vai tirando de mim, Deus, todos os hábitos que desagradam o Senhor. Deus, vai colocando em mim um desejo profundo, Deus, de ser, ó Pai, parecido com Jesus.
Deus, eu recebo nessa noite essa unção de prosperidade, Pai. Eu declaro nessa noite que coisas novas vão acontecer na minha vida, Deus. Eu declaro que eu vou viver um novo tempo na minha vida, Senhor Deus, na minha casa, na minha família, na criação dos meus filhos, ó Pai, nos meus relacionamentos, ó Pai, na sociedade, aonde eu estiver inserido, Deus. Eu declaro, Deus, que a unção vai estar trazendo um brilho sobre a minha vida, Pai, porque pessoas que têm unção, ela tem um brilho diferente, Pai. Deus, eu oro nessa manhã, Deus, recebendo o que o Senhor tem para mim, Pai, a ajuda do Teu Espírito Santo. Eu quero ser transformado, Deus, eu quero ser mudado de glória em glória, Deus, e em nome de Jesus, ó Pai, eu recebo tudo o que o Senhor tem para mim pela graça do Senhor, Pai. Eu não mereço, eu sei que eu não consigo, mas por causa do Teu favor imerecido, Pai, eu tomo posse nessa manhã, Pai, e eu declaro que eu, Pai, a cada dia, Deus, irei me parecer mais com o Senhor Jesus, ó Pai. Unção de prosperidade sobre as nossas vidas. Recebe nessa noite, querido. Recebe a unção. Coloque a mão sobre a sua cabeça nessa noite e declara em nome de Jesus: eu sou próspero. E os prósperos mudam. Mudanças na minha vida drásticas, mudanças que não aconteciam na minha vida, no meu casamento, em todas as áreas. Eu libero nessa noite mudanças que você nem imaginava que existiria na sua vida. O Espírito Santo vai estar fazendo isso sobre você nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos sair daqui prósperos, ó Pai. Nós queremos sair daqui mudados, ó Pai. Nós liberamos essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você recebe, cante ao Senhor mais um pouco. Se você recebe, dê um glória a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Sou dependente da Tua glória. Fui atraído pelo Teu amor. Não vou fugir da Tua presença. Eu creio que o Senhor está fazendo milagres aqui nessa manhã. Eu creio em milagres, ó Pai. Eu creio em milagres, ó Deus. Eu creio, Pai. Eu creio, Deus. Sou dependente da Tua glória. Fui atraído pelo Teu amor. Não vou fugir da Tua presença. Eu só quero Te contemplar. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado aí? Fala para ele assim: eu vejo um próspero aqui do meu lado. Eu vejo uma pessoa próspera e abençoada. Amém, querido? Agora você vai ser, aleluia, todo lugar que você vai chegar agora, as pessoas têm duas opções: ou elas vão te achar, você está mudando cada dia, você está diferente. É porque eu sou próspero, eu sou abençoado, a unção de Deus está sobre a minha vida. Amém, querido? As pessoas vão começar a dizer para você que você está diferente. É a unção de prosperidade que está sobre você.